Olá, apresento mais um Papo de Cultura e a entrevistada é a Aline Peigão, gerente de iniciativas de turismo da Itaipu Binacional. Aline, você sempre foi envolvida com a cultura e projetos culturais. Você teve uma passagem relevante na Fundação Cultural. Como você avalia de lá para cá? Na verdade, eu sou filha de uma artesã, né? Então, assim, o meu avô também era envolvido com arte, meu avô foi da Academia Catarinense de Letras, então eu tenho isso da cultura já na minha família. Por meio dessa educação dos meus pais, a gente sempre teve esse olhar diferenciado para a cultura, né? Então, daí vem a minha trajetória. Eu estive na Fundação Cultural, ali em 2002 a 2004, na gestão Sames da Silva. Nós fizemos um bom trabalho, fizemos um belíssimo trabalho, a gente conseguiu dar vazão a várias demandas da época, enfim. Eu avalio, de lá para cá, eu acho que a gente teve avanços, mas a gente também teve retrocessos, né? Como avanços, eu destaco a questão do Conselho de Cultura, o Conselho de Patrimônio Histórico. A gente conseguiu estabelecer algumas políticas públicas de preservação do nosso patrimônio, mas ao mesmo tempo, nesse caminhar, a gente perdeu ali banda, orquestra, coral. Eu acho que a Fundação encolheu um pouquinho em relação ao que ela era quando eu estava na Fundação Cultural. Eu e outras pessoas, né? Porque foi um trabalho de vários outros dirigentes até chegar na minha gestão, e depois até os dias atuais. Então é um pouquinho da mão de cada um. Você acredita que a população assimila as propostas da Fundação Cultural? Eu acho que ainda falta muito, sabe? Eu acho que falta muito o poder público se aproximar da comunidade, mas ao mesmo tempo a comunidade também tem que entender o seu papel nesse processo. O que a gente vê nas conferências municipais de cultura mesmo, né? As pessoas participam muito pouco. Exposições, alguns eventos culturais, a gente vê que é difícil às vezes você ter público, né? Não porque as pessoas não entendem, não sei se as pessoas não entendem ou se elas não se sentem parte disso. Então eu acho que a gente precisa fazer um trabalho na cidade, sim. Existe algo que se chama formação de plateia, que é ensinar as pessoas a frequentar esse tipo de evento e esses lugares. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, precisa entender que a comunidade tem que aprender a frequentar. Hoje a gente já tem uma realidade muito diferente. Acho que a UNILA teve um papel muito importante nesse processo, quando vem com outros olhares, com um olhar mais diverso, mais rico, com alguns cursos que também olham para a cultura, como o cinema, como mediação cultural. E aí eu sinto que há uma mudança, já houve uma mudança, mas a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Qual é o seu entendimento entre administração direta e indireta? Olha, eu acredito muito no modelo da Fundação Cultural. A Fundação é uma autarquia, ela é da administração descentralizada, né? E eu acho que ela consegue dar respostas muito mais rapidamente do que a administração direta. Então hoje, que era diferente da minha época, hoje você tem inclusive um procurador dedicado, que fica na Fundação Cultural. Isso dá celeridade ao processo. Porque quando você entra na administração direta, a cultura acaba concorrendo com todas as outras demandas do município. Então você imagina a procuradoria, que já é um órgão que tem muito trabalho, tendo que dar um parecer ali de uma questão urgente da saúde ou da cultura. Então a gente acaba ficando no final da fila. Por isso que eu acredito muito que a administração indireta, como é o caso ali da Fundação Cultural, ela cumpre esse papel de celeridade. Além de responsabilizar o gestor, do gestor que está à frente, ele sabe que ele tem que sanear as contas, tem que entregar a entidade em dia quando passa para o próximo gestor, senão ele vai responder pessoalmente. Eu acredito muito no atual modelo, né? A Fundação Cultural é uma autarquia, e eu acredito que, por ser autarquia, ela ganha uma certa celeridade em relação à administração pública centralizada, administração direta. Então, na minha opinião, prefiro que se mantenha como uma autarquia do que se crie uma secretaria ou que se transforme numa diretoria ligada a uma outra secretaria. A gente ganha nos processos, a gente ganha agilidade, e a gente consegue fazer um trabalho, eu acho que muito mais próximo da população, sendo uma autarquia. Foz do Iguaçu evoluiu e regrediu em vários aspectos da cultura. Como você avalia isso? Eu sou uma otimista de plantão. Eu acredito que no futuro será sempre melhor do que em outros tempos que a gente já viveu. A cultura sempre
Sempre não, mas em muitos municípios a gente vê altos e baixos, né? Isso depende muito do gestor. Eu acredito muito que cada vez mais os gestores tenham entendido a questão cultural como uma questão inata ao ser humano. A gente precisa, né? Como diz a música, a gente não só quer comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então eu acredito muito que os gestores cada vez mais estão olhando para a cultura como esse elemento de humanidade e também um elemento que pode contribuir para a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Aline, uma pergunta muito importante. Quais são as expectativas para projetos culturais no mercado municipal? Então, as expectativas são as melhores possíveis. Como a gente falava agora de futuro, né? Eu acredito muito no mercado. Abrir o mercado é um grande desafio para a Itaipu Nacional, mas ao mesmo tempo é um ato de coragem da nossa gestão. Dizer, Foz, eu acredito em você, eu acredito nesse equipamento. E aí, a partir do momento que nós tivemos essa decisão de abrir o mercado para a comunidade, porque a gente tinha até então uma outra diretriz, que era de venda ou de doação daquele prédio, né? E a partir do momento que essa gestão fala, não, vamos abrir, vamos voltar às origens e abrir o mercado como um mercado público, a gente começou a trabalhar o mix de box, qual era a cara desse mercado que a gente queria que ele tivesse. E aí nós criamos toda a parte cultural, então é o circuito cultural do mercado. Hoje a gente tem um edital que está aberto, é um edital para 3 anos, são quase 5 milhões de reais investido por Itaipu na contratação de artistas que farão o circuito cultural do mercado. Então, de quinta a domingo, nós teremos atrações culturais no mercado. A nossa ideia é torná-lo um caldeirão de cultura mesmo, uma área de encontro, uma área de conexão, entre uma parte da cidade e aquela parte que é pós-Itaipu, né, se assim a gente pode dizer, e também linkar essa questão da área sul da cidade, que hoje o turismo está muito mais concentrado aqui na região sul com a região norte da cidade. Nós temos 2 modalidades no mercado, uma é o box social e a outra é o box comercial. O comercial é um empreendedor, é a pessoa que quer abrir um negócio no mercado, ou que já tem experiência, ou que quer empreender e fazer algo pela primeira vez. E a segunda modalidade é o box social. E ali no social nós trazemos as associações, as cooperativas, e temos na parte de cultura uma associação de artesãos que se organizou, reuniu vários artesãos que queriam estar no mercado, então eles se organizaram numa associação e nós teremos um box de artesanato, além de um outro box que é do Clube de Mães, dos projetos que fazem arte nos bairros, que também terá um lugar no mercado público. O mercado ele é um espaço que ele está preparado para receber shows, feiras, para receber exposições, e a nossa ideia é trabalhar um calendário riquíssimo durante o ano todo. Então, a própria feira de rua, a gente quer que num determinado momento ela aconteça no mercado, e aí a ideia é fazer outras feiras, feira de troca, feira de antiguidade, e da mesma forma shows e apresentações culturais e exposições. O mercado está aberto para receber qualquer tipo de manifestação cultural. Como é isso, Aline, a cultura e o turismo trabalhando juntos? A força de um segmento, ele passa pela força das instituições. Então, eu acredito que o primeiro passo seja as instituições se fortalecerem, né? Os grupos precisam se organizar, os coletivos, e entender que quanto mais unidos, mais forte eles ficam. Nós temos o exemplo de Foz do Iguaçu da gestão integrada do turismo, que é um case nacional. Todas as entidades se organizaram para fazer um plano estratégico único de desenvolvimento do turismo na cidade de Foz do Iguaçu. E isso também pode ser replicado para outros setores, inclusive para a cultura, mas passa muito por cada organização. Quanto mais fortes as associações, as cooperativas, a própria Fundação Cultural estiver, depende também um pouco da gestão, os conselhos municipais têm um papel muito importante nisso. Então, cada um mais forte faz o todo ser mais forte, mas eu acredito que é possível sim, mas precisa da gente entender também que o sucesso de um é o sucesso de todos, não é uma competição, é um trabalhar colaborativamente. Como é que nós podemos sentar todos juntos na mesma mesa, diversos segmentos, o teatro, a música, a dança, e olhar para as cidades, o que a gente pode fazer junto para melhorar o nosso município, inclusive a participação popular, né? Como é que a gente pode despertar nas pessoas esse querer vir discutir a cultura, participar desse
caldeirão cultural, assim, né, da cidade, porque a cidade nossa é muito rica culturalmente, mas a gente vê que muitas pessoas acabam fazendo seu trabalho sozinhos, sem participar do coletivo, e a participação coletiva ela é muito importante. Existe uma unificação entre todos os setores, como é o caso do turismo, segurança. Como seria isso na cultura? Eu acredito muito na integração da cultura com o turismo. Tem uma coisa que me inquieta demais, assim, quando eu estava na fundação, a gente iniciou um trabalho nesse sentido, que era, por exemplo, a cidade recebe inúmeros eventos. Por que não a gente usar o que a gente tem da nossa identidade para fornecer como brindes desses eventos? Então, hoje, a gente vê o quê? As pessoas vêm para cá com brindes comprados de São Paulo, de Rio, de outros centros, quando a gente poderia criar uma indústria criativa, né, em Foz do Iguaçu, e criar esse tipo de brindes que tenham essa pegada de identidade, essa pegada cultural, mas que forneçam para os eventos de turismo e para a nossa própria hotelaria, né? Quem que não gosta de chegar num hotel e viver um pouco da identidade daquele povo? Eu acredito demais, inclusive, como inclusão produtiva de alguns outros setores. Como exemplo, eu cito um trabalho que a gente está fazendo hoje com a penitenciária feminina de Foz, que para mim, eu sou apaixonada por esse projeto, onde as presas produzem alguns brindes que a gente distribui de ações de Itaipu. Então, elas produzem amigurumis da capivara, que é um símbolo nosso, e a gente distribui. Ou seja, você inclui essa população, que também está à margem de tudo, nessa cadeia produtiva que ela une cultura e turismo. Muito obrigada, Aline, pelos esclarecimentos. E em breve, mais um Papo de Cultura.